Passeriformes é uma ordem da classe aves, conhecidos popularmente como pássaros ou passarinhos. O grupo é bastante numeroso e diversificado, com cerca de 5.400 espécies, o que apresenta mais da metade do total das espécies aves. Geralmente, os pássaros são aves de pequenas dimensões, canoras, com alimentação baseada em sementes, frutos e pequenos invertebrados. O último ancestral comum de todos os pássaros modernos viveu no oeste de Gondwana, cerca de 95 milhões de anos atrás. Algumas características dos passeriformes: pata com 4 dedos ao mesmo nível uns dos outros, 3 virados para frente e 1 para trás. A ausência de membranas interligadas, penas 9 a 10 remiges primárias. 12 nascem indefesas e requerem cuidados parentais durante pelo menos algumas semanas. Tiranídeos são uma família de aves passeriformes cuja distribuição entende-se do Alasca à Terra do Fogo, sendo mais concentrada na região neotropical. É considerada atualmente a maior família de aves da Terra, com cerca de 400 espécies. No Brasil ocorrem cerca de 300 espécies de tiranídeos, incluindo o bem-te-vi, em todos os países das Américas, exceto nos Estados Unidos e Canadá, é considerada a família mais diversificada dentre as aves, como seria de se esperar para uma família desse tamanho. Seus membros variam muito em termos de plumagem, morfologia geral e forma de reprodução. Alguns tiranídeos assemelham-se a muscicapídeos do Velho Mundo. São membros da subordem Tiranim subocines, que não têm as sofisticadas capacidades vocais dos ocines. A maioria, mas não todos, é particularmente simples e muitos têm penachos eréteis. São insetívoros, embora alguns poucos se alimentam de frutos ou de pequenos vertebrados, por exemplo, pequenas rãs. Os menores membros da família são os relacionados com o Maria Caçula e o Myiornis atricapilus, com um comprimento total de 6, 5, 6, 8 centímetros e um peso de 4 a 5 gramas, eles são os menores passeriformes da Terra. O maior tiranídeo é o gaúcho grande, com 29 centímetros e 88 gramas. Algumas espécies, como o tesouro do brejo, o Tyrannus forticatus e o tesourinha, têm um comprimento total maior, mas isso se deve principalmente à sua cauda muito longa. A riqueza de espécies de Tiranídei, quando comparada ao habitat, é muito variável. Os habitats de florestas da planície tropical e florestas nubladas têm a mais alta diversidade de espécies numa única região de interesse, enquanto que muitos habitats, incluindo rios, palmeiras, florestas de areia branca, bordas das florestas tropicais caducifólias, borda das florestas temperada do sul, região de pequenos arbustos das florestas semiúmidas, úmidas de montanha e pradárias temperadas do norte, têm a menor diversidade de espécies. A variação entre o maior e o menor é externa. 90 espécies podem ser encontradas em florestas da planície tropical, enquanto que o número de espécies que podem ser encontrados nos habitats listados acima são tipicamente de um único algarismo. Isto deve-se em parte aos poucos nichos encontrados em determinadas áreas e, portanto, poucos lugares para as espécies ocuparem. A especialização Tiranídei entre habitat é muito forte nas florestas da planície tropical e florestas nubladas. Estes tipos de habitat, por conseguinte, apresentam a maior especialização. A contagem difere apenas por 3 espécies. As florestas da planície tropical têm 49 espécies endêmicas e as florestas nubladas têm 46 espécies endêmicas. Pode supor que ambas têm níveis semelhantes de especialização. Regionalmente, a Mata Atlântica tem a mais elevada riqueza de espécies, com a Tumbes chocó-madalena vindo logo a seguir. As espécies Camptostoma imberbe e Pachyrhynchus aglaie são protegidas pelo Ato de Migração de Aves de 1918.
Ambas as espécies são fronteira meridional dos Estados Unidos. A situação para um número de outras espécies da América do Sul e Central é muito mais problemática. Ambas são endêmicas do Brasil. Além disso, 7 espécies foram em perigo e 18 vulneráveis. A taxonomia de Sibley Axt, aqui seguida, expande os tiranídeos de forma a incluir alguns grupos anteriormente considerados como família independente. As famílias de Pipridae e Titiridae são duas das despromovidas ao estatuto de subfamília. Apesar dos estudos de hibridização de DNA em que se baseou o sistema de Sibley, a classificação dos tiranídeos ainda encontra em revisão e está sujeita a mudanças. Rhynchociclidae é uma família de aves da ordem Passeriformes, Rhynchociclinae e Todirostrinae. Taeniostricus andrei, Maria Bonita, Cynipolex sobrunis, Falutin pardo. Tirani é uma subordem Passeriforme que inclui cerca de 1000 espécies, distribuídas principalmente na América do Sul. Algumas vezes chamados de subocines, possuem diferença de anatomia em relação às aves canoras, especialmente na musculatura da siringe. Estudos morfológicos, moleculares, DNA, mitocondrial e nuclear, biogeográficos e paleontológicos confirmam que os tirani e passeri são dois dados distintos. Os colibris, ou beija-flores, são grandes migradores. Acompanham a floração e também os ciclos dos insetos, às vezes viajando por mais de 100 quilômetros de flor em flor. Beija-flor gosta de néctar e de água açucarada, mas come também insetos e aranhas. Comendo insetos, ajuda os homens. Bebendo néctar das flores, ajuda as flores, pois suja as penas de pólen e, quando procura outras flores, deixa cair um pouco de pólen, ajudando assim na fertilização das plantas. Bico de beija-flor é às vezes tão comprido quanto o resto do corpo inteiro, e às vezes até mais comprido. Língua de beija-flor é comprida e dividida em 2 partes, e se encolhe ou se estica muito. Ainda tem também umas espécies de tubinhos, por onde entram o néctar e água açucarada, canudinhos. A língua também é pegajosa e ajuda a segurar os insetos. Colibri procura insetos nas flores, na casca das árvores e nas folhas. Às vezes, consegue pegar insetos no ar, em pleno voo. Com as asas batendo sem parar, o macho faz muitas curvas, para trás e para frente, para um lado e para o outro, para cima e para baixo. Vai diminuindo a velocidade das curvas, vai chegando mais e mais alto. De repente, sobe direto, fica suspenso lá em cima um instante só. Aí, mergulha e no meio do caminho, freia e para bem na altura da cabeça da fêmea, que está sentadinha num galho, assistindo tudo. Essa manobra toda é apenas para dizer para a fêmea que ele voa muito bem, consegue parar rapidamente quando for preciso. Está se aparecendo para arrumar namorada. Normalmente, as asas dos beija-flores já batem umas 50 vezes por segundo, pois nessas horas de acrobacias no ar, chegam a bater umas 200 vezes por vez. É verdade que nem todos os beija-flores batem as asas tão depressa. O beija-flor gigante, por exemplo, bate muito mais devagar, mas qualquer beija-flor voa para trás. É a única ave que consegue fazer isso naturalmente. E pode usar o voo reto, subindo ou descendo no ar, e voar para os lados e parar, voando no mesmo ponto, o tempo que quiser. Quando é preciso, voa 700 quilômetros ou mais, sem pousar nenhuma vez. O menor dos beija-flores deve ser o beija-flor das fadas, ou o beija-flor abelha de Cuba, que tem uns 5 centímetros de comprimento ao todo. Cauda e bico medem juntos mais que o resto do corpo. Já o maior dos beija-flores deve ser o beija-flor gigante, da América do Sul, e tem mais de 20 centímetros. O maior beija-flor do Brasil, da Amazônia, não chega a 20 centímetros de comprimento. Mesmo os beija-flores gigantes são aves pequenas, mas o beija-flor tem coragem de sobra.
Se alguém ataca o ninho dele, ele ataca de volta. O inimigo pode ser um passarinho, um mamífero, uma cobra ou uma ave de rapina. Enquanto outros bichos grandes e fortes vão descansar nas horas de mais calor, os beija-flores não se incomodam com calor nem um pouquinho. E é impossível, ou quase, para os beija-flores é andar no chão. As patas são muito curtas e muito fracas. A plumagem iridescente brilha ao sol quando ele paira diante da flor. O bico fino e comprido penetra a corola e rapidamente o bichinho lambe o néctar e os insetos minúsculos. Ao contrário dos insetos, que não gostam do clima frio e úmido, os beija-flores voam em qualquer clima para coletar o néctar. Eles são guiados pela luz vermelha. Por isso, algumas plantas, como a bananeira, anunciam seu estoque de pólen. Com pétalas vermelhas e laranjas. As ilhas escarlates da montanha Fern, no Arizona, Estados Unidos, mudam de cor para atrair uma variedade de polinizadores. No início do verão, o vermelho vivo que atrai os beija-flores predomina sobre o branco. Mas, quando os pássaros se vão, são produzidas mais flores brancas que vermelhas. As ilhas brancas atraem esfíngidas que permanecem durante todo o verão. Quando as esfíngidas são as únicas polinizadoras, as flores brancas produzem 2 vezes mais sementes que as vermelhas. A paixão dos brasileiros pela criação de pássaros vem de longa data, principalmente pelas aves que cantam como bicudos, curiós, trinca-ferro, coleirinhas, entre outros. Embora muito criticado por uma parcela da população, você sabia que este hábito tem contribuído para a preservação de diversas espécies de pássaros? Os pássaros silvestres, ou seja, aqueles que são nativos do nosso país, têm sofrido muito com o desmatamento e a expansão das cidades. Algumas espécies têm tido seu habitat totalmente destruído pelo homem, o que faz com que a presença dessas aves na natureza seja muito rara. Por isso, os criadores de pássaros silvestres possuem uma importância fundamental. Quando bem executada, a criação em cativeiro pode auxiliar a manter determinadas espécies, já que o manejo adequado pode prolongar a vida das aves e ainda realizar um aprimoramento genético. Isso já tem ocorrido com espécies como curió, bicudo, canário da terra e caboclim. Embora a preservação não seja muitas vezes o principal motivo para a criação das aves silvestres, ela é sem dúvida um benefício à natureza. Mas, para que você se torne um criador realmente amigo da preservação, é preciso agir dentro da lei, com pássaros de origem legal, ou seja, não capturados na natureza e com manejo adequado. Para lhe ajudar a melhorar a sua criação de pássaros silvestres, sites disponibilizam muitas dicas de criadores reconhecidos que irão ajudá-lo a manejar melhor o seu plantel, fornecer alimentos de qualidade com todos os nutrientes necessários para a sua ave, melhorar a reprodução, entre outros itens. Além, claro, de belas fotos de pássaros. Muitas pessoas que trabalham com aves se denominam criadores de pássaros silvestres. Mas você sabia que há uma diferença entre essa nomenclatura e o de criador de pássaros nativos? Pássaros silvestres são todos aqueles que nascem na natureza e lá devem continuar. Ou seja, são aves selvagens com vida livre. Elas não devem ser capturadas para criação. Se você deseja iniciar um plantel de espécies silvestres, busque por criadores regulamentados para encontrar a sua matriz e começar a tirar filhotes. Os criadores de pássaros nativos são aqueles que trabalham apenas com aves criadas em cativeiro, ou seja, não capturam nenhuma ave na natureza para poder vender posteriormente. Se você é um criador que se preocupa e gosta de pássaros, não deve colaborar com a prática de retirar animais da natureza para a venda. Trabalhe sempre com a espécie nativa.
mas criada em cativeiro e acostumada com o ser humano. Esta é a melhor forma de preservarmos os cantos dos pássaros que tanto apreciamos. Conhecemos muitas pessoas que gostam de pássaros e possuem vários exemplares em suas residências. Mas o que muita gente não sabe é que essas pessoas não são criadores. Criador de pássaros é aquele que se preocupa com a seleção genética e a preservação da espécie. Geralmente, possuem apenas um tipo de pássaro em sua criação, para não modificar o canto da ave.